Eu sou Patrícia Costa e esse é o Constela Cast, o podcast de quem quer se transformar com a filosofia sistêmica. No episódio de hoje, você vai conhecer a minha amiga terapeuta Daiane Mendes. A Daiane é pedagoga, pós-graduada em alfabetização e letramento, neuropsicologia e psicologia da saúde mental. Além disso, ela tem formação em hipnose clínica e terapêutica, terapia quântica, PNL, Reiki e é aluna aqui do nosso Constela Master, o nosso programa de formação em constelação familiar. E aí, Daiane, como é que você está, minha buscadora querida? Boa noite, tudo bem, Patrícia? Eu estou muito bem. Uma satisfação estar aqui com você hoje. Legal, feliz em conseguir falar com você hoje e poder dividir com o mundo a sua história, a nossa história, a sua história de superação, a sua história de transformação, sua habilidade de abstrair e usar metáforas nas constelações familiares. Olha que legal. Isso. É uma leitura muito peculiar, né, individual de cada cliente, e cada sistema é um sistema, e dentro do campo nós temos várias interpretações. Ah, bacana. Daiane, explica para nós, para nossa tribo aqui que está nos ouvindo, o que são essas metáforas? Porque a maioria das pessoas, às vezes, não vão compreender o que essas metáforas. A gente aprende isso lá na escola, depois nunca mais usa e esquece. Né? Explica para a gente, o que são essas metáforas que você usa no seu trabalho como consteladora, como terapeuta? Está realmente ligado, né, relacionado aos elementos, os objetos que o cliente vai escolher para utilizar durante a sessão. Então, ele escolhe os objetos de forma aleatória e, na utilização do campo, eu faço essa leitura, fazendo uma associação, uma simbologia de cada elemento de acordo com a dinâmica do movimento do cliente, assim como, o que ele veio, o que ele trouxe de queixa, né, qual é o incômodo, o tema da constelação em si. Como que você identifica essas metáforas? Por exemplo, cada atendimento você vai usar uma metáfora diferente, um objeto diferente, né? Como que você sabe qual é o objeto adequado para cada sessão que você vai realizar, vai atender? Isso vai ser muito peculiar, Patrícia, vai depender justamente da dinâmica do campo da pessoa, do cliente. Então, no caso, se for utilizado um vidro de esmalte, ou um vidro de perfume, ou alguma boneca, eu vou associar esse elemento, esse objeto, com o papel do personagem que eu ancorei naquela sessão. Então, se o pai está representado pelo elemento do perfume, eu vou fazer essa leitura, a associação do qual o significado do perfume para a vida do cliente naquela situação. Ah, bacana. E você usa outros objetos, além dessas metáforas, como objetos da constelação tradicional, ah, da constelação individual, né, como bonecos, âncoras. Você também usa esses elementos dentro da sua constelação? Sim, eu também trabalho com os bonecos, né, na abordagem da sessão, e também faço a utilização de âncoras, como papel sulfite ou almofada, o que o cliente tenha disponível também lá na casa dele, para que nós consigamos fazer também exercícios sistêmicos, além da sessão em si, da movimentação do campo. Ah, que bacana. Os exercícios, né? Às vezes eles são mais fortes que a própria constelação. Se não são a própria constelação também, não é isso? Sim, porque é nesse momento que o cliente vai ter a percepção sensorial daquele elemento, daquele espaço, daquele campo. É como se ele estivesse interpretando o lugar, o papel do outro nessa questão. Bacana. E esses atendimentos que você tem usado com essas metáforas,
né? De onde vêm esses objetos? É você que leva para a sessão ou o cliente leva? Como é que é isso? Como nesse momento, né, que nós estamos vivendo de pandemia, o atendimento por medida protetiva está sendo online, eu permito que o cliente faça essa escolha. Então, eu acredito que nessa dinâmica de já escolher os elementos, ele acaba sendo movimentado, mexido, numa interpretação mais íntima já manifestado no campo. Então, não parece que são escolhas aleatórias, mas já tem significado, porque o cliente quando chega, ele separa a quantidade de elementos que eu pedi, de 10 a 15, sendo pequenos, para que dê para trabalhar na mesa, né? Que ele vai fazer a movimentação. E nessa escolha, o cliente normalmente costuma dizer: Ah, eu escolhi objetos aleatórios, eu acho que não tem muito a ver. E quando a gente abre o campo e faz essa simbologia da interpretação dos elementos, aí faz todo sentido. Então, é uma abordagem muito didática para a compreensão do próprio movimento do cliente. Sei. E depois da constelação, o que você faz com esses objetos? Eles ficam com você, fica com o cliente? Você se oferece para ele alguma possibilidade de fazer algum exercício com esses objetos ou não? Acaba ali e terminou a constelação e pronto. Todas as intervenções são realizadas durante a sessão, então as frases de resolução são feitas também entre os elementos, e depois eu peço, depois de organizado, né, todas dentro das leis sistêmicas de hierarquia, de pertencimento, depois que todo o campo é revelado para o cliente, ele tira uma foto dessa resolução que ficou, né, que foi dada com a sessão, e aí ele guarda no seu celular, no seu arquivo próprio, como forma de elucidação, correção, de captar novamente essa energia que vai continuar reverberando por cerca de 6 meses a 1 ano na vida dele, e depois ele pode desmanchar e os objetos voltam a ser como eram antes. Ah, que bacana. Eu acredito que Bert Hellinger esteja lá onde ele estiver, ele deve estar em festa com a gente, né? Porque nós somos um grupo que amamos demais o trabalho dele, o trabalho que começou com ele e que ele nos deu essa liberdade de criar, de fazer diferente, de levar a constelação adiante, de continuar esse estudo lindo, esse estudo maravilhoso, curativo, que ele nos deu, ele nos presenteou, né? Então é muito bacana, né? E aqui no Constela Master nós temos essa liberdade, né, de criar métodos novos, apesar de que o que mais importa é o resultado, o que mais importa é a pessoa conseguir olhar, mas às vezes através de um método que pode ser específico de um terapeuta, ele pode conseguir uma camada, enxergar, acessar uma camada mais profunda do constelado do seu cliente, do seu paciente, né? E um método que você usa é bem interessante para isso, né? Eu achei maravilhoso, achei lindo. E daí me fala uma coisa, onde as pessoas podem encontrar você para um bate-papo, para fazer parcerias ou para conhecer o seu trabalho? Eu tenho um Instagram profissional, no qual eu coloco sempre posts relacionados à visão sistêmica, a essa terapia mais integrativa complementar, e é @DaianeMentes_terapeuta. E lá vocês podem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Só para finalizar o nosso bate-papo, é possível você contar para nós uma história de um atendimento interessante com o uso desses objetos, claro que sem citar a fonte, sem citar a pessoa que você atendeu, sem comprometer a privacidade dessa cliente sua? Sim. Eu gosto de utilizar muito um caso
que acontece muito com as pessoas quando elas chegam com um problema, dizendo que aquela é a queixa, o incômodo, mas que não entendem que por trás daquela dinâmica tem algo muito maior. E nesse caso, eu tive 2 atendimentos no qual a queixa era procrastinação. E em um dos casos, a procrastinação, o elemento que foi utilizado, estava totalmente associado à maternidade. Então, a cliente se queixava de não ter rotina, de não conseguir finalizar as tarefas do dia a dia. E quando nós abrimos o campo individual, né, dessa pessoa, junto com o clã familiar, tinha toda uma dinâmica do inconsciente familiar referente à maternidade. Assim que entrou a maternidade na vida da cliente, ela começou a ter dificuldade com o adultecer, conseguir com as tarefas, com uma forma de vida mais autorresponsável. Então, ela tinha em si uma necessidade de voltar para o tempo de juventude, para os laços com a mãe, que é a de família de origem, não dando sequência para a própria vida. Já num outro caso, a mesma queixa, eu não consigo concluir as minhas tarefas, sempre deixo algo por fazer. Estava relacionado com um aborto, no qual, dentro do clã familiar, esse aborto foi considerado inacabado. E por lealdade sistêmica, essa cliente assumiu esse papel, se identificando com a situação de não concluir algo. E aí nós fizemos toda a dinâmica de resolução e ambas entenderam que a procrastinação vai muito além do que a gente acredita ser. Então, quando faz sentido, tem significado realmente no movimento do cliente, ele é convidado a assumir uma nova postura, um novo comportamento e uma interpretação da procrastinação. Bacana, e agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você não estava preparada para responder, não estava esperando. Olha só, se você, Daiane, pudesse mandar uma mensagem para todos da sua tribo, todos os seus seguidores, todas as pessoas que te acompanham, que acompanham você nesse trabalho lindo que você está realizando. Uma mensagem que todas as pessoas que se conectassem com você pudessem ouvir. O que você diria para a sua tribo? Eu diria que vocês podem se permitir fazer um mergulho para o seu subconsciente, para ter esse olhar mais ampliado do seu mundo interno, para conseguir compreender, entender melhor tudo que se manifesta no externo. Então, eu convido vocês a virem experienciar essa dinâmica que é única e faz toda a diferença para quem se permite vivenciar. Bacana, muito bacana. Daiane, eu adorei nosso papo, adorei ter você aqui para dividir com o mundo a sua história, a sua humildade. Você é uma pessoa muito inspiradora. Gratidão. Eu agradeço muito essa oportunidade. O Constela Master fez a diferença na minha vida, me deu força para o trabalho, força de vida, ânimo e principalmente nesse caminhar de ajuda, sendo contribuição para outras pessoas dentro dessa visão sistêmica que faz toda a diferença na vida de todos nós. Gratidão. Eu que agradeço. Esse foi o ConstelaCast de hoje. Se você está ouvindo até aqui, é hora de me seguir no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita, para você saber dos próximos episódios e não perder nada. E se você quiser deixar um comentário, vai lá no Instagram @patriciacosta.constelações e envie uma mensagem para mim.